Então, dando prosseguimento aí, né, nós vimos que de vez em quando aparecem algumas pessoas dizendo que Jesus foi contraditório, que ele descumpria a lei, mas como nós vimos na última aula, ele fez questão, na nossa primeira aula, ele fez questão de cumprir todas as profecias feitas a seu respeito, né? Não foi um acaso, né? Sem querer eu cumpri uma profecia sobre mim. Não, realmente aconteceu, né? Jesus cumpriu o que foi dito a respeito dele, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Além de sobre si, além de seu proceder, ele cumpria a lei e os profetas. Jesus era um judeu mesmo. Né? Não podemos nos esquecer desse fato em que ele cumpria efetivamente a lei e os profetas, porque Jesus é Deus. E se Deus deu aquela lei para a humanidade, então Jesus também a cumpriu. Né? Ele depois passou a explicar por que devemos cumprir essa lei e como devemos cumprir essa lei, porque os homens estavam distorcendo ou estavam vivendo de acordo com o seu próprio entendimento. Então, mais adiante, em Mateus 5, ele afirma sobre os perigos dos mestres da lei serem guias cegos, ou seja, uma pessoa cega guiando o caminho de alguém, né? Ele disse que os fariseus, os mestres da lei, estavam fazendo isso, ou seja, eles estavam criando as suas próprias versões da lei e ensinavam erroneamente sobre Deus. Então, o padrão para entrar no reino de Deus era ser diligente e leal à lei, como um escriba ou um fariseu. A gente só ouve coisas muito negativas sobre os fariseus, mas Jesus disse mesmo, né? Aquele, porém, que não observar essa lei, além de como um escriba ou um fariseu, não está cumprindo essa lei. Ali em Mateus 5 ele afirma isso. Então, por que esse fariseu era tão errado se ele cumpria essa lei à risca? Porque ele estava cumprindo com a motivação errada. E a gente precisa sempre observar o nosso coração quando estamos cumprindo algo que Deus nos manda. Se não estamos fazendo por religiosidade, ou por comodidade, ou porque a nossa comunidade ao nosso redor também executa. Nós devemos cumprir essa lei porque amamos ao Senhor, né? Nós ouvimos muitas coisas negativas sobre os fariseus, mas aqui Jesus exalta uma ótima característica desse grupo de pessoas, o zelo, né, a diligência pelas coisas e em cumprir o que Deus manda. A crítica a eles era pelo fato deles fazerem isso pelas aparências. Nós não devemos ser assim, fazer pelas aparências, mas devemos seguir a lei por amor a Deus. Então vamos dar uma olhadinha aqui em mais um trecho da aula de hoje. Aqui nós temos Mateus 5, 19 e 20, que diz: Aquele, pois, que diz respeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Então está aí a nossa responsabilidade em cumprir a lei de Deus. E o que é a lei de Deus, né? Nós, com Cristo, a lei de Deus passou a ser Cristo, né? A Torá e Cristo a explicou. Então vamos ver aqui o que Jesus fala sobre algumas questões práticas da vida. Realmente, ele começa a explicar a lei em questões práticas. Uma das primeiras coisas que ele traz é sobre o assassinato. Ele diz, não, a lei diz, né? Não devemos matar ninguém. Tem lá em Mateus capítulo 5, versículo 21, se os irmãos quiserem abrir, Mateus 5, 21. No versículo 21 diz: Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás, mas qualquer um que matar será réu de juízo. E Jesus diz no versículo 22. Mas não é só matar. Ele começa dizendo: Ouvistes o que foi dito na lei: Não matarás. Quem matar será réu, ou seja, será julgado com juízo. Porém, no versículo 22, ele começa a fazer o que ele vai fazer muitas vezes aqui nesse texto. Ele explica: Eu, porém, vos digo que a qualquer um que sem motivo se encolerizar, ou seja, passar a odiar o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer um que disser a seu irmão raca, que era uma palavra dura, como hoje em português a gente tem a palavra idiota, por exemplo, será réu do sinédrio. E qualquer um que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Ele diz que a lei não é só matar alguém, vou dar um tiro na cara de alguém, corta a cabeça de alguém fora. Não é só isso. Se eu odiar alguém, se eu chamar alguém de um nome feio, se eu, de alguma maneira,
assassinar essa pessoa em meu coração, eu já sou réu de juízo. Ou seja, eu já mereço o inferno. Então, quando eu digo para os irmãos que Jesus está aqui, nesse texto de hoje, falando sobre a lei, é sobre isso. Ele não está dizendo é só não matar alguém. Não. Qual é a motivação do assassinato? Qual é a motivação do adultério? Qual é a motivação da oração? Qual é a motivação do jejum? Qual é a motivação de coisas cotidianas da vida? Por que eu faço o que eu faço? Só porque está escrito no livro da lei? Não. Não é porque está dizendo que eu não devo matar alguém e quem matar vai ser réu em juízo. Aquele que odiar ao seu irmão, a Bíblia diz, aquele que odiar ao seu irmão é réu de juízo. Graças a Deus que nós temos Jesus, né? Que aí a gente pode acessar ao perdão que há nele. Mas nós devemos entender que não devemos odiar a ninguém. Ele também fala no versículo 27 sobre adultério. No versículo 27, 5:27, ele diz: ouvistes o que foi dito na lei. Não cometerás adultério. Beleza, né? Todo mundo está ciente disso. Isso é uma coisa que até socialmente, na maioria das culturas, é inaceitável. Eu, porém, vos digo, versículo 28, eu, porém, vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, Jesus diz, não é só não adulterar, é não cobiçar ninguém. Então, quando eu digo para os irmãos que ele está explicando, que ele está explicando sobre a motivação do coração dos homens, é isso que ele está fazendo sobre a lei. Ele traz a lei, ele começa dizendo, ouvistes o que foi dito na lei. E aí ele traz no versículo seguinte, porém, eu vos digo que, 2 pontos. E aí ele explica isso. Em Mateus 6, ele continua falando aí sobre ainda é o Sermão do Monte. Vou compartilhar com os irmãos aqui. Jesus continua falando sobre questões práticas. Aqui ele está falando, ele vai dizendo aqui, Mateus 6, versículo 1, que diz: evitem praticar as suas obras de justiça perante os outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Então, Jesus aqui está falando sobre. Na verdade, esse versículo 1 aqui do Mateus 6, ele está falando sobre ofertas, né? O que eu dou para alguém, ninguém deve saber. Ele está dizendo, olha, a gente deve ofertar e tudo mais, mas o que significa isso? Significa a motivação do nosso coração é dar sem olhar para quem. E depois ele vai fazer um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que é chamado de a oração do Pai Nosso, que infelizmente é importante a gente entender esse contexto aqui. Um contexto onde Jesus fala abertamente sobre os perigos de vivermos a lei, os perigos de compreendermos a lei de maneira religiosa, e de repente Jesus traz aqui uma oração lindíssima, a oração do Pai Nosso. E aí, de repente, essa oração se transforma numa reza repetitiva, se transforma em religião, se transforma em, às vezes, alguma amarra, sem sentido algum. Jesus começa esse texto aí, em Mateus capítulo 6, dizerem, quando orarem, deixa eu compartilhar com os irmãos aqui. Ele vai falando aqui sobre oração, e é impressionante como o Pai Nosso se transformou o oposto do que Jesus estava dizendo. A dureza do nosso coração é braba, difícil, né? A gente realmente distorce o que Deus diz para que a gente possa se sentir mais confortável, ou para que a gente possa se sentir no controle da situação, né? Então, Jesus vai falando aqui sobre oração, Mateus 6, 5 e 6. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, mas ao orar, entre no seu quarto, feche a sua porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que o vê em secreto lhe dará a sua recompensa. Então, vamos entender aqui. Se você tem dificuldade de orar, se você tem dificuldade de entender esse momento de oração, eu gostaria de encorajar o irmão hoje ou a irmã a perseverar em uma vida de oração. E Jesus nos dá aqui, nós conhecemos a oração do Pai Nosso, o Pai Nosso de cor, a maioria de nós, né? Ou pelo menos uma parte dela, isso faz parte da cultura brasileira, isso é muito comum na nossa cultura. Então, vamos ver aqui mais ou menos, Jesus nos dá uma organização. Ele não nos deu o Pai Nosso como uma reza. Ao meu ver, Jesus nos deu a oração do Pai Nosso como um modelo sobre como devemos seguir as nossas orações. Então, ele diz, né? Sobre como orar sem ser hipócrita. A oração é o relacionamento mais íntimo do crente com Deus. Ela deve ser sublime, deve ser íntima e deve conter adoração.
Jesus começa adorando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Esse é o primeiro. Segundo ponto do nosso momento de oração com Deus, deve haver renúncia de direito, ou seja, eu devo entregar para Deus aquilo que não me pertence. Venha a nós o teu reino. Terceira coisa que deve haver na oração, petição. Não é problema pedir a Deus, né? Nos textos dessa semana nós vimos aqui que Jesus mesmo nos ensina a pedir ao Senhor o pão nosso de cada dia. Outra coisa que deve haver nas nossas orações são pedidos de perdão. E também deve haver perdão pelos outros. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Um outro ponto que é muito importante aí é a intercessão para a nossa vida. Não nos deixeis cair em tentação. Da mesma maneira que a gente pede pelo pão de cada dia, ou pede para que Deus dê o pão de cada dia a outros, que cure outros, nós devemos orar pela nossa vida espiritual. Deus, não me deixe cair em tentação. Derrame sobre mim os frutos do Espírito, me ajude a ser melhor. E por último, terminar de novo com adoração e louvor, reafirmar que teu é o reino, teu é o poder para todo o sempre. Então, a oração do Pai Nosso, ela é mais como um modelo do que como uma reza. Mais uma coisa muito importante aqui do capítulo 6 de Mateus, ele diz dos versos 19 a 24, Jesus vai fazendo uma anatomia das preocupações, né? Mateus, capítulo 6, de 19 até o 24. Ele primeiro vai falando, aqui ele começa a falar um pouco sobre as riquezas, e eu quero terminar a nossa aula de hoje falando sobre isso. Esse é um dos meus textos favoritos da Bíblia, Mateus 6, até o finalzinho aí, versículo 30. Jesus começa a falar sobre como que é importante a gente guardar o nosso coração da cobiça. Ele vai falar sobre dinheiro, ele vai falar sobre contribuições, mas Jesus vai falar sobre como que o nosso coração é idólatra. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 6, de 19 a 24, que diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir aos dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui é como se fosse o Deus pagão. Então aqui é muito importante, uma coisa que eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Não podeis servir a dois senhores. Há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar a outro. Meus irmãos, aqui Jesus está falando abertamente sobre as riquezas. E depois, a seguir no texto, Jesus vai falando que a gente não deve se preocupar com absolutamente nada. Depois de falar sobre oração, Jesus começa a falar sobre as preocupações dessa vida. Mais adiante, nós vemos nos textos do final, mais para o final da semana, Jesus falando sobre a parábola do semeador, né? Tem uma sementinha que cai entre os espinhos e ela não consegue crescer. E depois, explicando essa parábola, Jesus disse que os espinhos são as preocupações, os deveres dessa vida que sufocam a fé daquele que tem contato com a palavra de Deus. Meus irmãos, é muito importante. Eu gostaria de terminar nossa aula hoje fazendo um apelo aos irmãos, que vocês entendam que nós não podemos servir às riquezas. Isso não significa, e eu não estou falando só para gente aqui milionária, rica, né? Todo mundo é de Nilópolis, está todo mundo aqui mais ou menos no mesmo barco. Nós precisamos tomar muito cuidado com o amor às riquezas. E o amor às riquezas, ele é combatido com a renúncia de direitos. Nós entregamos ao Senhor o sustento da nossa vida. De vez em quando eu me pego muito preocupada com as contas, ou até mesmo com as obrigações do mês e tudo que eu tenho que fazer. E quando eu começo a ficar muito aflita e preocupada com as coisas, eu já percebi
que é normalmente porque é algo que eu ainda não entreguei para o Senhor, eu não renunciei para o Senhor. E quando eu me sinto muito preocupada com as contas, se o mês vai fechar, se não vai fechar, quando eu consigo parar, orar e entregar e entender o que está acontecendo, normalmente Deus me mostra que eu estou pecando. Porque não confiar na provisão do Senhor é pecado, né? Nós precisamos confiar que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Mais adiante, nós vemos no texto também de Mateus e de Lucas, alguns que nós lemos durante a semana, Jesus falando sobre o sábado. Ele dizendo que ele é Senhor sobre o sábado. Meus irmãos, o que é o sábado, se não um dia de descanso? E quando nós vemos Jesus lá no Gênesis, no último dia, descansando, é curioso a gente pensar que Deus vai dormir ou que vai sentar para jogar um jogo ou assistir Netflix. A palavra descanso ali, ela tem a ver com contemplação. Deus para e observa a obra de suas mãos. Esse é o sentido do sábado ou Shabat para os judeus. O que é o sábado? É um dia de contemplação, é um dia que eu observo a obra das minhas mãos. Ela tem duas características principais do sábado. Observar com cuidado tudo o que eu fiz durante a semana. Isso em adoração a Deus. E a segunda característica é confiar que no dia em que eu não produzo, Deus vai prover. Então, a lição sobre o sábado que Jesus dá, ele cura no sábado, ele de propósito vai lá e cura no sábado, ajuda algumas pessoas no sábado, e os fariseus, os judeus ficam enlouquecidos, dizendo, nossa, mestre, por que você está fazendo as coisas no sábado? Ele está dizendo, porque o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ou seja, o sábado foi feito por Deus, e o próprio Deus lá no Gênesis guarda o sábado para nos mostrar didaticamente, como um professor, olha como eu faço, façam como eu faço. Eu observo a obra das minhas mãos, vocês também devem observar. Vocês também devem parar um dia para contemplar o que vocês fizeram durante a semana, seja esse dia no domingo, na segunda, na terça. Não descansar é não confiar na provisão do Senhor. Queridos, não se enganem, o nosso coração é mau, a gente é idólatra. A gente em nada se difere dos fariseus que entendiam erradamente a lei do Senhor. Se passar muito tempo sem a gente orar e sem buscar a presença do Senhor, nós vamos começar a nos sentir mesquinhos, arrogantes, achando que porque estamos servindo a Deus de alguma forma nós merecemos o céu, ou se não somos assassinos merecemos o céu, ou se cumprimos minimamente ali as regras da sociedade, somos bons o suficiente para merecer o céu. Meus irmãos, se nós observarmos no fundo do nosso coração, há sim pecado. Não guardar o sábado, não guardar o dia do descanso, é não observar a provisão de Deus para nós. E Jesus fala aqui no capítulo 6 de Mateus, que se Deus veste a erva do campo, Jesus vai dando um exemplo aqui, ele vai dando um exemplo. Vocês não devem se preocupar com nada. Depois dele falar o que nós vimos aqui agora sobre é impossível servir a dois senhores, Jesus dá um exemplo. Ele nos dá um exemplo nos versículos, ele vai falando sobre não devemos andar ansiosos. Deixa eu só mostrar para vocês. Mateus, capítulo 6, até o final desse capítulo. É um texto grande, vamos ver se vai caber aqui, né? Vamos lá. Mas eu acho importante a gente terminar nossa aula com esse texto. Espero que os irmãos consigam ver. Jesus vai falando, não se preocupem com dinheiro. E depois dele falar sobre dinheiro, ele fala sobre ansiedade. Por que ele traz a palavra ansiedade ou preocupação ou cuidado excessivo junto com o ensinamento a ele sobre não adorar ao dinheiro? Porque essas coisas estão ligadas. Se você anda extremamente preocupado, nós estamos no meio de uma pandemia, se você anda extremamente preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir, onde você vai dormir, o que vai ser da sua vida agora, existe uma palavra de Deus para a sua vida. Não importa o que vai ser da sua vida agora, importa quem você serve. Importa que você entregue tudo aos pés do Senhor. Porque a palavra é de Deus. Deus vai prover. Vamos ver aqui o que Jesus fala dos versículos 25 ao 34, depois dele nos alertar sobre o amor ao dinheiro. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo,
pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial que as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, ou como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. O remédio para a ansiedade é não adorar o dinheiro e confiar na provisão do Senhor. Guardar o sábado do descanso, observar a obra das nossas mãos, entender que fizemos o que está ao nosso alcance e compreender que Deus provê. Deus compara a nossa vida a duas coisas. Uma, as aves do céu. Se as aves do céu têm penas nos seus corpos e têm alimento nas suas barriguinhas, Deus também não vai dar isso para gente. E ele compara a nossa vida aos lírios do campo, que são Jesus diz que são as mais belas flores que existem. Se Deus vestiu assim o lírio do campo, e nem Salomão, que foi o rei mais rico que existe, se vestiu tão bem como elas, Deus também não nos vestirá. Meus irmãos, essa é a palavra de Jesus. É o próprio Jesus ensinando aquele povo sentado numa montanha. E é o próprio Jesus ensinando para nós hoje, nessa aula. Dizendo aos irmãos que não devemos nos preocupar com nada, que o próprio Jesus, o próprio Deus, vai suprir o que precisamos para viver. Pelo menos alimento e vestimento, e onde dormir, teremos. Não devemos nos preocupar com essas coisas, devemos nos preocupar com a justiça de Deus, com o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Essa é a minha palavra para os irmãos nesse domingo, dia 18 de abril de 2021, que possamos entender que a lei de Deus não é somente para a gente cumprir de maneira religiosa, mas para entender em sua profundidade porque Deus quer que a gente a cumpra com amor, a cumpra com diligência, sem religiosidade, com o coração sincero, sabendo que é Deus quem provê. Deus é o nosso provedor. Que Deus nos abençoe. Amém.